A Social TV está no YouTube. Conheça e acompanhe todas as nossas notícias de eleição Premium. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe e subscreva em nosso canal. Receba todas as nossas atualizações e tenha acesso ao melhor conteúdo. Obrigado. Social TV, a sua televisão online. As principais notícias em destaque do país e do mundo na imprensa mundial. O kit para diagnóstico de coronavírus está em falta nos principais laboratórios da rede particular do Rio de Janeiro. Em contato com os laboratórios Sérgio Franco, Brunstein, Lâmina e Alta, a reportagem foi informada que não há materiais disponíveis para a realização dos testes, devido principalmente ao aumento da procura. Em nenhum deles há previsão para restabelecer os estoques. Outro laboratório, Labia Exames, com unidade no Rio e em São Paulo, informou apenas que os laboratórios na capital fluminense não estão mais realizando o exame, sem explicar os motivos. Já o laboratório Richet suspendeu o teste e alegou que não há mais horários disponíveis para a realização do exame. O teste para coronavírus se dá com a coleta de materiais respiratórios, aspiração de vias aéreas ou coleta de secreções da boca e do nariz. O exame custa R$ 280 e a coleta é feita em casa para evitar a circulação de possíveis infectados nas ruas e unidades. Só é possível a realização do exame com pedido médico assinado e carimbado pelo especialista. Apesar de a Agência Nacional de Saúde aprovar a inclusão dos testes de coronavírus na cobertura dos planos de saúde, alguns laboratórios só realizam o atendimento com realização de pagamento na hora. Questionados, os atendentes das unidades explicaram que o sistema ainda não foi atualizado para autorizar a cobertura do exame. Testes na rede pública do Rio. Na rede pública, os testes não são feitos em pacientes com sintomas brandos. São testados apenas casos mais graves com necessidade de internação. A justificativa é o alto custo do procedimento aos cofres públicos. De acordo com especialistas, só deve fazer o teste o paciente com quadro sintomático ou alterações pulmonares significativas. A ideia é preservar as unidades e não sobrecarregar a rede de saúde em casos de menor necessidade. Procurada, a Secretaria Estadual de Saúde informou que recebeu da Fiocruz 300 kits para a realização de teste de coronavírus na última semana e que outros 360 estão previstos para serem entregues nos próximos dias. O cunhado do capixaba infectado pelo coronavírus, que desrespeitou o isolamento e viajou do Espírito Santo para São Paulo, também está com Covid-19. Ele deu aula na semana passada em 2 escolas no município de Linhares, na região norte do estado. A informação foi confirmada ao UOL pelo prefeito Quirino Zanon na manhã de hoje. A Secretaria de Saúde de Linhares foi informada anteontem. No município, 10 casos suspeitos estão sendo monitorados, a maioria de pessoas que tiveram contato com o professor. Como medida emergencial, foram suspensas as aulas na Escola Estadual de Ensino Fundamental Alto Guimarães, no bairro Cheu, e na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Maria Aparecida Lavagnoli, no bairro Interlagos. Imediatamente quando ficamos sabendo dessa situação, resolvemos suspender por uma semana as aulas das 2 escolas onde ele deu aula. A gente não consegue precisar quantas pessoas ele teve contato, é uma cadeia, algo que é impossível contabilizar, mas estamos monitorando todos. Quando alguém apresenta qualquer sintoma, nós já buscamos fazer testes e medicações, disse o prefeito. Além das 2 escolas, estão suspensas as aulas em toda a rede municipal de ensino também por uma semana, assim como na Faculdade de Ensino Superior de Linhares, FACEL. Foram canceladas todas as atividades com idosos nos centros de referência e assistência social e projetos sociais que envolvem a terceira idade.
Houve a suspensão das feiras livres dos bairros Novo Horizonte e Araçá e do Festival de Botecos e de todos os eventos e competições esportivas com grandes aglomerações. Transmissão comunitária. O professor, que não teve a idade divulgada, foi infectado pelo coronavírus depois de visitar o irmão da mulher dele, no município de Vila Velha, que também estava com a doença. O encontro teria acontecido na semana passada. Esse foi o primeiro caso de transmissão comunitária confirmado no estado. Esse professor foi visitar o irmão da mulher dele em Vila Velha e lá ele foi contaminado. A mulher do servidor também começou a passar mal e teve alguns sintomas. No caso dela, o teste para o coronavírus deu negativo, mas ela vai passar por um novo teste ainda essa semana para confirmar novamente que ela não está com o vírus. Estamos tomando todos os cuidados. O autor da transmissão local quebrou o isolamento e viajou para São Paulo na sexta-feira, 13. Na capital paulista, ele foi localizado pela Polícia Federal, que obrigou o homem de meia-idade a ficar em monitoramento em um hotel, pela equipe do Ministério da Saúde. As identidades deles não foram divulgadas. A Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo confirmou que os passageiros do voo em que o paciente infectado esteve, estão sendo monitorados por uma equipe do governo federal. A CESA informa que já foi iniciado o protocolo definido pelo Ministério da Saúde. Está em andamento, afirmou. Você está com febre acima de 39 graus. Com manchas e dor no corpo. Consegue respirar? Bom, conseguir respirar você está conseguindo ou não estaria falando comigo, né? Não precisa vir, você está com uma gripe normal, afirmou por telefone a reportagem. Na manhã de hoje, uma atendente da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo ao receber uma das respostas negativa. A atendente disse que está recebendo muitas ligações desde o início desta segunda-feira de pessoas com medo de terem contraído o novo coronavírus. E que, em todas as ligações, faz o mesmo. Questiona sobre os principais sintomas e, caso receba uma das respostas como negativa, orienta a pessoa a permanecer dentro de casa, lavar bem as mãos, fazer uso de álcool ou gel, não se desesperar e ir a um hospital apenas se a situação se agravar. O mesmo foi orientado em outros prontos socorros da capital paulista. A atendente do Hospital Municipal do Tatuapé, por exemplo, explicou. Olha, não adianta você vir aqui se não estiver em um estado grave. Se vier, já na recepção, vai ser orientado a se manter em repouso, em casa. A atendente do hospital da Zona Leste ainda complementou que toda pessoa que for ao hospital, sem estar em estado grave, pode se colocar em risco. Caso não tenha nada, pode voltar para casa com algo pior. Além do coronavírus, estamos em um pequeno surto de gripe normal. Você pode chegar aqui com um resfriado e voltar para casa com uma gripe facilmente, por exemplo, explicou. Oficialmente, o governo de São Paulo orienta que pessoas com sintomas de gripe ou resfriado comum permaneçam em casa por 14 dias para evitar a contaminação de outras pessoas. Recomendação é repouso e higiene reforçada para minimizar riscos a familiares. Em caso de piora dos sintomas, com dificuldade para respirar e cansaço atípico, o governo orienta a procurar um posto de saúde para que os profissionais determinem a necessidade de internação ou exame para detecção de Covid-19, a doença causada pelo coronavírus. A ideia é que os prontos-socorros não fiquem lotados, como foi registrado em hospitais privados semana passada. Essa orientação já é dada também pelos atendentes do pronto-socorro do IANSP, Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. Se o sintoma estiver leve, não saia de casa, tome bastante líquido, se alimenta bem e tome um analgésico ou antitérmico. Só vá a um hospital se a situação se agravar, afirmou a atendente do hospital. De acordo com o balanço divulgado na noite de ontem à noite pelo Ministério da Saúde, o Brasil tinha registrado 200 casos oficiais de Covid-19. Outras 1.913 casos estavam sob análise. São Paulo é o estado com mais casos, seguido do Rio de Janeiro, que já registrou o seu primeiro caso de paciente em estado muito grave.
O PSOL anunciou hoje que vai denunciar o presidente Jair Bolsonaro à OMS, Organização Mundial de Saúde, por estimular e participar das manifestações pró-governo que aconteceram ontem em algumas cidades. Para o partido, a atitude de Bolsonaro contrariou as orientações do órgão para conter a pandemia do coronavírus. A bancada do partido solicitará à OMS que notifique o governo do Brasil de suas obrigações e que apure os descumprimentos das normas internacionais por parte do presidente. Na denúncia do PSOL, a postura de Bolsonaro é definida como extremamente grave e irresponsável durante uma pandemia, colocando em risco a saúde dos brasileiros e brasileiras, e da população mundial como um todo. A líder do PSOL na Câmara, a deputada Fernanda Melchiona, afirmou que o presidente cometeu 2 crimes. Um de saúde pública, ao estimular e participar dos atos deste domingo e, por isso, o estamos denunciando na OMS. O segundo crime é contra a Constituição Federal, ao vibrar e fortalecer vozes autoritárias que pedem a AI-5 e ditadura. Ele, sem dúvida, não pode continuar governando, disse ela. Ao participar por mais de 2 horas de um ato a favor do seu governo e com críticas ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal, STF, na tarde de ontem, Bolsonaro ignorou a orientação de sua equipe médica e as diretrizes do Ministério da Saúde para o combate ao coronavírus. Bolsonaro deixou o isolamento que deveria fazer por ter se encontrado, semana passada, com ao menos 12 brasileiros que já foram diagnosticados com a doença e cumprimentou centenas de apoiadores em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília. Políticos e médicos classificaram a atitude como um mau exemplo à população. Bolsonaro realizou um teste na semana passada que teve resultado negativo para a Covid-19. O presidente, no entanto, ainda deve passar por outro exame para confirmar que não está infectado devido ao tempo de incubação do vírus. No fim da tarde, o Ministério da Saúde voltou a orientar que sejam evitadas aglomerações e contatos próximos. A recomendação vale para manifestações, shows, cultos e encontros, entre outras atividades, informou a pasta. O ministro Luiz Henrique Mandetta disse ao canal CNN Brasil que participar de aglomerações é completamente equivocado. Também em entrevista ao canal na noite de ontem, Bolsonaro disse não ter visto risco algum em ter contato com várias pessoas e afirmou que não se pode entrar em uma neurose por conta do coronavírus. Eu tomei minhas devidas precauções. Agora é o povo, eu sou um representante da sociedade brasileira, da população. Estive do lado deles, tá certo? Isso daí, muitos pegarão isso independentemente dos cuidados que tomem. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Temos que respeitar, tomar as medidas sanitárias cabíveis, mas não podemos entrar numa neurose, como se fosse o fim do mundo, afirmou. Outros vírus muito mais letais e perigosos aconteceram no passado e não tivemos esse problema e essa crise toda. Com toda certeza há um interesse econômico envolvido nisso que se chega nessa histeria, que não teve no passado, acrescentou. Com o incentivo do presidente Jair Bolsonaro, simpatizantes do governo saíram às ruas em todo o país ontem, 15 de março, para intimidar as instituições no Brasil. Os atos, como já se disse tantas vezes, desde aqueles realizados no passado, são o modo como o bolsonarismo tenta resolver a contradição de ser situação e oposição ao mesmo tempo. Parece difícil, mas a nova extrema-direita precisa desse esforço para se justificar no poder. Nada de novo no fronte com os últimos protestos, certo? Errado. Nas redes bolsonaristas, desde a recomendação do próprio presidente na quinta, 12 de março, para que os atos fossem adiados em virtude da explosão de novos casos do coronavírus em algumas regiões do país, passaram a proliferar manifestações de uma espécie inédita de desobediência civil. O termo parece um pouco contraditório para descrever pessoas que, em tese, agem pela ordem e pela disciplina, mas faz sentido quando se olha para a postura dessa extrema-direita não apenas organizada, mas de certa forma esculpida pela lógica de funcionamento das redes sociais digitais. Como tem notado no caso brasileiro os filósofos Moisés Pinto Neto e Rodrigo Nunes, por exemplo, esse é um traço fundamental da postura do troll. Não qualquer troll, evidentemente, mas o politicamente engajado.
Anos antes da eleição de Bolsonaro, já se multiplicavam páginas no Facebook com o nome do político associado aos termos zoeiro e barra ou opressor. O esforço ajuda a justificar o grande engajamento da juventude, especialmente a masculina, em torno dessa modalidade de direita no país. Depois de algo como 2,5 décadas de uma nova carta constitucional bem ou mal elaborada sob princípios democráticos, defender ditadura virou coisa de rebelde. Mas tem mais. Num artigo de julho de 2019 na revista Piauí, o urbanista Roberto Andrés discorreu sobre o duplo pensar bolsonarista a partir da relação dessa direita com o trânsito. O bolsonarismo realiza assim a proeza de, sob o pretexto de atacar a suposta corrupção de uma suposta indústria da multa, liderar uma verdadeira cruzada a favor da contravenção no trânsito, diz no texto. De fato, uma proeza. E só possível graças à imersão política de um traço constitutivo da dinâmica social brasileira brilhantemente discutido pelo antropólogo Roberto da Mata em Fé em Deus e Pé na Tábua Rocco, 2010. Embora também existam expressões populares e subalternas do tal jeitinho brasileiro, ele pode ser entendido sobretudo como um reforço da hierarquia social que não condiciona os seus às leis universais que, por essa lógica, só devem orientar os demais. Daí a noção de cidadão de bem. Em geral, o que distingue os cidadãos de bem dos que, por exclusão, são cidadãos de mal, é a carta branca que os primeiros têm para, se preciso for, burlar as convenções sociais mais estabelecidas diante de uma estrutura profundamente corrupta. Foi assim que Bolsonaro ganhou terreno. Cada gesto de desafio à ordem constituída, a cada dia mais desmoralizada muito graças ao aprofundamento da crise política, é uma declaração de coragem. De voluntarismo, portanto. E agir errado em tempos de desgraçamento institucional virou sinônimo quase certo de avanço na hierarquia bolsonarista. Às vezes pode dar errado, como houve com Alvim, mas quase sempre funciona. O importante é operar sempre no limite. Até aqui, esse esforço anti-establishment se limitou a ofender jornalistas e exigir o fechamento do Congresso e do STF, o que por si só já não é pouca coisa. Mas, como já se disse nesse espaço, a contradição de ser um governista antissistema vai custando mais caro para a sociedade brasileira à medida que passa o tempo de mandato e os indicadores não melhoram. E o voluntarismo bolsonarista rompeu todos os limites ao desafiar dessa vez não o legislativo, não o judiciário, não os ativistas ambientais, não os professores de história, mas uma pandemia. As redes bolsonaristas se entupiram, nos últimos dias, de manifestações heroicas de sacrifício pessoal em nome do bem comum. Numa live de influencers amplamente recomendados pelo presidente, falou-se que o coronavírus não é nada perto do que o 1503 poderia trazer para o Brasil. É belo e heróico ver pessoas, sabendo dos riscos, protestando em coletivo contra a maioria de congressistas chantagistas que sujam o Congresso Nacional, disse outro deles pelo Twitter, com quase 15 mil endossos em 9 horas. Criticados pela irresponsabilidade das declarações, muitos se defenderam dizendo que os riscos foram voluntariamente corridos por quem quis ir às ruas. Como se o vírus escolhesse depois para quem seria transmitido. Em que pesem as recomendações das autoridades sanitárias, incluindo o Ministério da Saúde, que tem realizado um trabalho informativo impecável quanto a um novo surto viral, Bolsonaro, que esteve em contato com pelo menos 12 infectados nos últimos dias e deveria estar em quarentena, divulgou com entusiasmo imagens dos atos, incluindo uma que pede ditadura, e foi, ele próprio, cumprimentar simpatizantes que se aglomeravam para tocá-lo em Brasília. Bolsonaro também disse, a exemplo do que fez poucas horas antes de ser submetido a um exame, que a proibição de jogos de futebol parece histeria. Nos circuitos virtuais mais radicais e em diversos caminhões de som nas ruas durante as manifestações, choveram teorias das mais estapafúrdias de conspiração sobre quais seriam as reais origens do surto. É uma guerra de trincheiras, para permanecer na metáfora do voluntarismo. Nesse episódio dos atos pró-governo, que desde a terça-feira de carnaval tem dado o que falar, o Brasil chegou ao ponto em que o endosso do presidente a uma imagem que clama por ditadura foi o seu gesto menos grave. Começou não sendo nada, depois virou só algo a favor do Brasil, seja lá o que isso signifique.
E, no fim, acabou sendo não apenas contra as instituições de freio e contrapeso, mas contra uma pandemia. Representantes dos outros poderes demonstraram irritação, mas não mais que isso. Quantas casas avançou a agenda antidemocrática? Qual será o próximo degrau dessa escalada voluntarista antissistema? E a que custo? As respostas vêm a galope. Com um templário em cima, claro. A Social TV deixa esta pergunta no ar. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, com seu comportamento poderá estar a colocar em causa a saúde do Brasil e do mundo, após a chegada do coronavírus e que já está afetando a população brasileira? A sua opinião é importante. Deixe o seu comentário e compartilhe. Obrigado. Obrigado por assistir e acompanhe o que se passa no país e no mundo aqui na Social TV. Social TV, a sua televisão online.